Crianças, voltando agora na aula de ciência, nós iremos trabalhar hoje o sentido da visão. Peguem a apostila e abram na página 155. Em seguida, coloquem a data de hoje, tá? Escrevam Terenos, 10 de junho de 2021 ou 10/6/2021, tá? E acompanhem aí a leitura na apostilinha de vocês, tá bom? Vamos lá. Visão é o capítulo 7 da apostila. A visão é o mundo que nos cerca. Os olhos estão relacionados ao sentido da visão. Por meio da visão, vemos o mundo à nossa volta, reconhecemos as cores, percebemos as distâncias e etc. Então, observem aí que até aqui fala o que é o sentido da visão, né? O sentido da visão nós utilizamos qual órgão? Os olhos, certo? E para que serve os olhos? Para conseguirmos enxergar, para conseguirmos ver, né? Tudo que nos cerca, para conseguirmos ver as distâncias, né? As proximidades, né? Para conseguirmos ver o mundo. Cuidados com os olhos. Os olhos são muito sensíveis. Normalmente, sentimos que algo não está bem com eles quando estão irritados, coçando, doloridos ou avermelhados. É importante termos alguns cuidados com os olhos. Sempre lavar as mãos para mexer nos olhos, pois mãos sujas podem causar irritação e doenças. Evitar coçar os olhos, pois isso pode levar a doenças oculares. Não ficar muito tempo olhando para telas iluminadas, como a televisão, o computador e o celular, pois isso pode causar irritação. Então, aqui do lado, nós temos a definição do que é ocular, né? Ocular é relacionado ao olho. Então, crianças, observem aqui que neste trecho fala sobre algumas precauções para vocês tomarem para não prejudicar a visão de vocês, certo? O que são essas precauções? Devemos evitar ficar com o celular muito perto, ficar muito tempo, né, na tela do celular, na tela do computador, na televisão. Devemos evitar coçar os olhos, porque nossas mãos normalmente às vezes podem estar sujas, né, às vezes podem ter alguma bactéria que pode causar alguma doença, né? Então, essas são algumas precauções, né? E quando precisar mesmo coçar os olhos, devemos fazer o quê? Lavar as mãos antes de coçar o olhinho, tá, crianças? Número 156, nós temos um trecho da história em quadrinhos da Turma da Mônica que fala sobre a Dorinha. Vocês conhecem a personagem da Dorinha, da Turma da Mônica? A personagem da Dorinha, ela é deficiente visual, né? É uma pessoa com deficiência visual. Então, vamos realizar a leitura aí e ver o que fala sobre pessoas com deficiência visual, tá? Acompanhe aí. Existem pessoas que não enxergam ou enxergam muito pouco. Elas têm deficiência visual. Por esse motivo, elas se relacionam com o mundo de outras formas, como se vê na tirinha a seguir. Então, aqui vamos realizar a leitura da tirinha, certo? Bom dia, Mônica. Bom dia. Espera aí, como soube que era eu? Reconheci os seus passos e senti o cheirinho do seu perfume. Hehe, que legal. A Dorinha tem deficiência visual. Ela não enxerga. E sabe por que não parece? É que ela desenvolveu outros sentidos. Então, vamos ver aqui como nós podemos ver que a Dorinha desenvolveu melhor outros sentidos, tá? Tem alguns exemplos. Vamos lá. Que cheirinho, pelo cheirinho, o Cascão vem aí. Então, vejam que aqui, olha só, o Cascão estava longe dela, né? E ela sentiu o cheiro do Cascão mesmo longe, certo? Então, qual que foi o sentido que ficou mais aguçado dela aqui?
Foi o sentido do olfato, né? Continuando agora na página 157. Aí ela está na padaria lá com o Quizinho, né? Ela tá comendo o quê? Um sonho, né? E ela fala o seguinte: este sonho está uma delícia. Então, aqui, qual foi o sentido que nós percebemos que a Dorinha desenvolveu melhor? O sentido do paladar, né? Neste quadrinho, olha só, ela vai pagar o sonho pro Quizinho e o Quizinho devolve o troco a ela. Aí ela fala: Quizinho, você me deu o troco a mais. Então, qual foi o sentido aqui que a Dorinha desenvolveu melhor que as pessoas que veem? O sentido do tato, né? O sentido do tocar. Ela sentiu tocando nas cédulas, nas notas, né? No dinheiro, que tinha dinheiro a mais ali, tá? Agora, neste quadrinho aqui, ó, das meninas pulando corda, ela fala assim: posso pular corda com vocês? Posso pular corda com vocês? Então, olha aqui, a Dorinha, ela não enxerga. Então, como que é que ela viu que ela percebeu que as crianças estavam pulando corda? Ela ouviu, né? Ela ouviu o barulho da corda batendo, ouviu o barulho das meninas pulando, né? Já aqui fala um pouco mais sobre a visão, né? Olha só. Mas a visão é um dos sentidos mais importantes. Ela nos ajuda a compreender tudo que está à nossa volta. Então, o que aconteceu com esse rapaz aqui? Ele estava andando e não conseguiu sentir que tinha uma placa na sua frente. Ele foi lá e trompou na placa, né? Então, olha só, para resolver esse problema, olha o que foi feito. Acompanhe aí. Por isso, estão sendo colocados nas cidades pisos táteis de guia e de alerta, para auxiliar na segurança das pessoas com deficiência visual. Então, olha só o que fizeram para ajudar as pessoas com deficiência visual não sofrerem acidentes assim. Eles criaram um piso tátil, né? Esses pisos eles colocaram nas calçadas, certo? Por onde nós passamos, para que as pessoas com deficiência visual possam sentir. Olha só, piso táteis. Qual que é o sentido que tá sendo utilizado? O tato, né? No caso, eles sentem ao andar em cima, né? Então, vamos lá. A fotografia ao lado deu um piso tátil. Então, já viram o piso tátil? Já andaram em cima de um? Vocês sentiram que eles têm essas ondulações aí? Você já viu esses pisos? Se sim, onde? E você sabia que essa era a função deles? E aí, crianças, vocês sabiam que a função do piso tátil era para as pessoas deficientes visuais poder se locomover com mais segurança? Continuando a leitura agora na página 158. Nesta página tem aí um textinho que é para sabermos mais, certo? Vamos lá. Um pequeno teste, o título desse texto. Para testar a visão de uma pessoa, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia sugere que sejam mostrados a ele ou a ela a distâncias variadas objetos do dia a dia, como um lápis ou uma flor. Então vejam aqui, crianças, nessa imagem, como deve ser feito esse teste. Mostrar um objeto, né, um objeto que a pessoa costuma ver diariamente, em várias distâncias diferentes, tá? No caso vai começar de longe, né? Olha lá a menininha lá longe. E o homem está aqui mostrando o que para ela? Um lápis, né? E aí ela vai se aproximando. Quando ela se aproxima, automaticamente ele continua mostrando o lápis. Para ver qual que é, se ela tem alguma dificuldade de enxergar esse lápis, tá? Se ela estiver lá longe e ela tiver dificuldade de enxergar esse lápis aqui, ou se ela estiver perto e ela tiver dificuldade de enxergar o lápis, tá? Continuando aí. Essa pessoa deve identificar o objeto
Se ela demorar para responder, isso pode indicar que existe um problema de visão. Aí embaixo, depois das imagens, diz o seguinte: segundo as orientações dadas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, seria ideal que todas as crianças passassem por um exame visual ao nascer e depois, pelo menos uma vez por ano. Então, olha só aqui, esse Conselho Brasileiro de Oftalmologia, eles falam que o ideal seria o quê? As crianças, ao nascerem, fazerem o exame, né? Fazerem o teste e pelo menos uma vez no ano repetir esse teste, tá? Para que possamos cuidar da nossa visão, né? De cada 10 problemas detectados ainda na infância, 9 deles podem ser corrigidos ou amenizados. Então, olha que interessante, né? Se fizermos os exames anualmente e vermos que tem algum probleminha lá, que se iniciou algum probleminha, eles podem ser corrigidos, né? Porque tem os óculos, né? Os tratamentos que você deve fazer para poder conseguir ter sua visão 100% novamente, né? Isso se for descoberto cedo, tá? Por isso que eles indicam fazer anualmente os exames, né? Os testes, tá bom? Com o oftalmologista. Aqui está falando a definição de amenizado. O que é amenizado? Suavizado, abrandado, que se tornou menos difícil. Então, vai amenizar, né? Corrigido ou amenizado. Ou corrige o problema que foi detectado, ou diminui o problema, tá? Amenizar, ele vai diminuir o problema, certo? Quando nós descobrimos cedo. Na página seguinte, de número 159, temos atividades aí para vocês desenvolverem, tá? Vocês vão desenvolver essas atividades na página 159 e 160, ok, crianças? Então, eu aguardo o retorno das atividades de vocês, tá? Qualquer dúvida, é só perguntar para mim no particular. Um beijo e tenham um bom dia.